Olá, pessoal. O Mundo Político de hoje trata do coronavírus, da crise da pandemia nos Estados Unidos e no Brasil, e das performances dos presidentes Trump e Bolsonaro. A conversa de hoje, então, é com o jornalista Kennedy Alencar, que é correspondente da CBN em Washington e assina a coluna Pastoral Americana e o blog do Kennedy. Muitíssimo obrigada por atender a gente, Kennedy Alencar. Ô, Vivi, é um prazer estar aqui falando com você, com seus telespectadores do Mundo Político. Uma honra. Kennedy, a gente vê os números aí do coronavírus dispararem, não é? Como é que está esse momento de crise aí nos Estados Unidos? Os números estão bem mais avançados que aqui no Brasil, em que pese que a população é muito maior, mas a coisa está mais grave por hora, né? Os Estados Unidos estão mais adiantados que o Brasil na dispersão do vírus, né? Os dados mais recentes aqui, Vivi, eu acabei de pegar aqui agora na página da Johns Hopkins, que é a universidade que está fazendo o controle global dos números da pandemia. E os números, a página é muito boa. São aqui nos Estados Unidos quase 403 mil casos, 402.923 agora, e quase 13 mil mortes, 12.936. A previsão é que as duas próximas semanas serão as piores. Hoje saiu uma previsão do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos mais otimista. Diminuíram o total que estavam prevendo de mortes de 100 mil para cerca de 60 mil até agosto. A gente tem que ver. As medidas de distanciamento social estão funcionando, né? E vamos ver se essa projeção vai se confirmar. Mas mesmo assim, é mais gente do que morreu na Guerra do Vietnã. É um número assustador, de qualquer forma. Há uma resposta já interessante, mais contundente da população, diria assim. Né? Sim. Parece que as pessoas estão mais em casa. Sim. Mas isso varia também de lugar para lugar, né? Oi? Isso varia também de lugar para lugar, não é? De cidade para cidade. Quase o país inteiro está com ordem de ficar em casa, 97%. Né? Você tem 7 estados que resistem a dar essa ordem para ficar em casa. Em Washington, onde eu moro, existe a ordem, mas você pode sair para ir no supermercado, na farmácia, para uma atividade essencial. Tem gente que pode sair para levar o cachorro para passear ou para até se exercitar, né? Desde que respeitando o distanciamento social. Você mencionou pelo Twitter a situação da população negra nos Estados Unidos mais atingida. Não foi isso? Tem esse dado. Sim, tem um corte aí, estados que têm 30% da população, 15%, 14% da população negra estão tendo 40% das mortes por Covid-19. Chicago é uma cidade em que 30% da população é negra, mas 70% das mortes por Covid-19 são de afro-americanos. E isso é resultado da desigualdade social, né? Eles têm uma saúde mais debilitada na média do que os brancos, porque ganham menos, têm menos escolaridade, têm um seguro-saúde pior, têm um acesso mais difícil às políticas de prevenção. Aqui as pessoas têm medo de ir ao hospital, não só medo do médico, mas medo da conta. Porque muitos seguros, né, a maioria dos seguros, demanda que o segurado pague uma parte das despesas até que a seguradora passe a arcar com essas despesas. Então as pessoas não querem gastar dinheiro. E muitas vezes os negros, os afro-americanos, eles vão para o hospital quando eles já estão com sintomas muito fortes. E aí fica mais difícil tratar e se curar. Então esse corte social, essa desigualdade social, ela está se revelando também nessa crise do coronavírus e é um alerta para o Brasil, que é um país com uma desigualdade social ainda maior do que aqui nos Estados Unidos, né? Donald Trump, como é que tem sido o comportamento dele? A gente sabe que ele resistiu, né, por um bom tempo e parece que no dia 31 de março ele começa a assumir um novo discurso. Como é que você tem acompanhado as manifestações dele? Ele mudou nas duas últimas semanas, né? E esses pronunciamentos diários que ele faz, depois ele dá entrevistas, foram transformados em atos de campanha agora. Ele está num modo de negação sobre os erros que ele cometeu de condução da crise. O Trump é uma espécie de Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro é tão ruim, é muito pior do que o Trump, pela desqualificação total do Bolsonaro, mas isso não vem ao caso agora. Mas o Trump mente como o Bolsonaro, manipula,
agride a imprensa, diz uma coisa num segundo, no segundo depois ele se contradiz, diz o que disse, fica tudo por isso mesmo, e ele não aceita as críticas corretas de que ele menosprezou o vírus, que ele comparava a uma gripe comum, né? Ele subestimou o tamanho da crise e agora tenta construir uma narrativa com esse discurso de que se trata de uma guerra. Só que os soldados, no caso, os médicos e os enfermeiros, as enfermeiras, eles estão indo para a linha de batalha, para a linha de frente, sem as armas, né? Sem as máscaras, sem os aparelhos de respiração assistida, sem as luvas. Né? Há uma falha na logística para combater a pandemia. O Trump cortou o orçamento de agências de saúde, ele não valorizou a área e ele não aceita a responsabilidade pelos erros. É a primeira crise real que ele enfrenta e ele não consegue lidar bem com ela. Ele chegou a fazer uma ameaça de cortar contribuições à OMS Sim, ontem, não foi isso? sim. Ele falou Isso. Foi em que contexto que ele falou isso? ele fez um pronunciamento, ele disse que a OMS não deu os alertas em tempo hábil, que responsabilizou o agravamento da situação nos Estados Unidos pela forma leniente com a qual a OMS teria tratado o tema do coronavírus, por um suposto alinhamento com a China. Falou que a OMS é China-centric, né? Então, ele falou que ia examinar o corte de fundos, depois falou que cortaria, e aí voltou um pouco atrás e fez uma ameaça. É uma forma de terceirizar as responsabilidades. Ele tem que encontrar um culpado, né? Ele não é o culpado, não são os erros dele, é a OMS que não avisou, os chineses que esconderam, os democratas que o boicotam, a imprensa que não faz questões leais, enfim, é o tempo inteiro nesse modo para tentar disputar a narrativa e com algum sucesso, porque as pesquisas de opinião mostram uma polarização de fato meio a meio na forma como as pessoas avaliam a conduta dele na crise. Quer dizer, então, você diria que ele continua ainda favorito às eleições? Ele era o franco favorito. Coronavírus entra aí de alguma forma prejudicando ele ou não? Acho que prejudica bastante, mesmo que fiquem 60 mil mortes, são mais do que as mortes de todos os americanos na guerra do Vietnã. O Joe Biden agora está com o caminho aberto para ser o candidato. Temos que ver se ele vai conseguir ser duro em relação ao Trump, porque o Biden faz muito aquele estilo bom moço, cara legal, telefona para o Trump, diz que o Trump não é responsável pelo vírus, mas por uma falha em combater o vírus, não ter plano para combater o vírus. Aí o Trump fica só com a primeira parte no comentário, diz que o Biden o elogiou, manipula as informações, fala que o Biden o cumprimentou por ter banido voos da China no final de janeiro. Quando você examina aquela decisão, havia restrições, mas americanos que podiam estar infectados foram autorizados a voltar para o país sem controle. Então ele cometeu muitos erros, a farta munição para atacar o Trump. Agora que o Bernie Sanders desistiu, o caminho está aberto para o Joe Biden, vamos ver se o Biden Um faz uma anúncio, campanha só um forte. instantinho, um anúncio feito hoje, né? Foi Do feito Bernie hoje. Sanders. O Isso. Bernie Sanders anunciou às 11h45 daqui, 15 para 1 daí, que estava fora da disputa. Ele disse que avaliou a situação, está 300 delegados atrás do Biden, que não teria como superá-lo na corrida por delegados para a Convenção Nacional Democrata, e que não fazia sentido, no meio de uma pandemia, ele manter a candidatura dele. Saiu com grandeza, porque se saísse mais adiante, em junho, a previsão de 10 estados fazerem primárias, né? Em estados em que o Bernie Sanders seria derrotado. Então, e ele responde de alguma maneira à acusação do Partido Democrata, da cúpula do Partido Democrata, de que ele estava repetindo com o Biden o comportamento que ele teve com a Hillary Clinton em 2016, de levar a disputa até a convenção, que aquela divisão no partido teria prejudicado a Hillary e teria feito ela contribuído para que ela perdesse a eleição para o Trump. Ele dá uma resposta agora muito forte. O caminho está aberto para o Biden. Ele elogia o Biden, diz que é um homem decente, que fará campanha por ele. E agora o jogo está com o Biden, mas o Andrew Cuomo está ali na reserva, o governador de Nova York. Uhum. E Trump não tão confortável como estava antes. Você Eu acho diria que isso? não. Eu acho que não, porque tem um problema real, uma crise real. É a primeira crise real que ele enfrenta e ele não sabe lidar com ela. Né? As pessoas estão morrendo num número maior do que deveriam morrer por descaso dele, né? Por imperícia dele. Ele foi alertado
já em janeiro, da gravidade da doença. Ele passou o fevereiro inteiro fazendo troça dessa ameaça, né? E só foi convencido a mudar de atitude quando viu que a campanha, a reeleição dele seria fortemente afetada, Vivian. Jair Bolsonaro apresenta no comportamento dele, o presidente, uma série de similaridades ao comportamento do Trump. Como é que você entende isso? A que você atribui essa parecer tanto, se repetir tantos comportamentos, tantas falas, enfim, tantas atitudes que a gente tem, especialmente na crise do coronavírus, a gente tem visto se repetindo. Um dos motivos pelos quais eu propus para a CBN vir cobrir a eleição americana e vir para os Estados Unidos passar este ano aqui era entender esse fenômeno Trump, que é no qual, né, o Bolsonaro foi se alimentar. Ele bebeu nas águas do trumpismo. Então ele imita o Trump porque ele utiliza as meias-verdades, a mentira é uma arma política. Só que o Bolsonaro tem um agravante de despreparo ainda maior, né, de incapacidade para governar. E com um comportamento, a meu ver, genocida, quando ele estimula as pessoas a trabalharem, ele estimula aglomerações. Mas é um método, né? Que o Bolsonaro, com toda a ignorância e as limitações dele, copia. Deu certo com o Trump, ele ganhou a eleição aqui em 2016 e deu certo com o Bolsonaro em 2018. Então, de alguma maneira, ele replica essa estratégia numa tentativa de distorcer, de manipular a opinião pública. Eu converso com umas pessoas que eu conheço no Brasil, e elas reclamam: eu também quero trabalhar, eu quero ir para a rua, o presidente diz que a gente pode ir para a rua, quando esta não é a recomendação neste momento, né? Então é alguém que não se importa, não tem empatia pelas outras pessoas e não pensa duas vezes antes de desinformar, colocar a vida das pessoas em risco em benefício dos seus ganhos políticos e pessoais. Então o Bolsonaro ele é uma cópia de quinta categoria do Trump, mas tão perigosa quanto, né? Tão perigosa quanto o Trump é. Agora, isso é uma coisa calculada, não é feito de uma forma intuitiva, meramente intuitiva. Ele tem um perfil, naturalmente, que a gente reconhece na forma de conduzir, você mencionou falta de empatia e tal, mas não parece gratuito, né? Gratuita a forma como se repete, as coisas se repetem, os desmentidos, as idas e vindas, enfim. Eu estou aqui falando da minha percepção, eu quero saber o que você acha. Há uma estratégia. Eu acompanhei, eu trabalhei em Brasília há 20 anos cobrindo o Congresso Nacional, né? Bolsonaro de uma mediocridade atroz, só fazia discurso contra as minorias. Ele é uma pessoa inculta, nesse sentido ele é um ignorante. Mas tem método sim, é uma estratégia essa de usar a mentira, a distorção das informações para fazer política. Então acho que é uma mistura das duas coisas. Uma não exclui a outra, né? Ele é um incapaz, mas ao mesmo tempo ele tem uma estratégia de manipulação para tentar sobreviver em meio às crises que ele enfrenta. Agora, o alinhamento automático do Brasil com os Estados Unidos não rendeu solidariedade do Trump de jeito nenhum, né? A Alemanha está chamando o governo americano de pirata, o que o governo americano fez e que Trump nega, de pirataria moderna. E Né? é pirataria moderna, né? Porque é um bloqueio de equipamentos de saúde que estavam previstos para ir para outros países. E ele foi muito claro no pronunciamento no sábado. Ele proibiu a 3M, que é uma grande fabricante de máscaras aqui nos Estados Unidos, de exportar para a América Latina. O primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, advertiu. Os Estados Unidos, o Trump é isso, ele é um egoísta do ponto de vista geopolítico, e no momento em que uma pandemia demandaria uma liderança global e os Estados Unidos, pela força geopolítica que tem no mundo, pelo poderio militar e até pelo soft power, né, pelo poderio cultural que tem, poderiam estar à frente dessa liderança, mas não. E aí está abrindo espaço para a China se aproximar da Europa, enfim. E é um papelão, no fundo, porque não adianta você vencer a pandemia no seu país se outros países estiverem doentes, infectados, porque o mundo, as viagens vão continuar. Não dá para ele erguer um muro, né, em torno dos Estados Unidos e deixar todo mundo de fora
Essa distopia nem o Trump vai conseguir cumprir. Vivian. Agora, nós tivemos aqui uma semana muito pautada desde a semana passada, né, essa discussão sobre fica Mandetta, sai Mandetta, que é o ministro da Saúde, e isso tinha a ver com a própria atitude errática do presidente e de tentar, inclusive, desconsiderar ou desautorizar o que Mandetta estava dizendo e ameaças públicas, a figura dele e tal. Na sequência disso, parece que as coisas lá se ajeitaram, pelo menos por enquanto, e a gente viu uma série de teses sendo colocadas, que esse episódio teria a ver com uma pressão que os militares que estão no governo exerceram sobre ele, ou que estão em volta do governo exerceram sobre ele, ou que são as elites brasileiras que disseram, opa, não, isso chega em mim, dessa vez eu vou ser solidário. E, por último, uma abordagem de que seria o medo do impeachment, né? Que ele estaria com medo do impeachment. Qual que é a sua tese? Eu fico mais com a tese de uma pressão dos militares para ele não tomar uma atitude que certamente o enfraqueceria e podia contribuir para um movimento de impeachment que eu creio que não está descartado, né? Nós não começamos ainda a enfrentar o pior da crise. E eu não acredito na tese da solidariedade da elite brasileira. A elite brasileira é uma elite muito muito negativa, muito ruim o papel dela para o país, né? Muito predatória, muito egoísta do ponto de vista social. A gente viu declarações de empresários se importando pouco com a vida das pessoas. É uma diferença aqui para os Estados Unidos que é grande. Você pode criticar a elite americana, você pode criticar a política externa americana imperialista, que travou guerras de uma maneira desnecessária no mundo, que apoiou golpes na América Latina. Mas você tem uma elite que gosta do país e que tem um projeto para o país. A nossa elite não, né? A nossa elite é um projeto de predar o próprio país e se divertir em Paris, em Miami. Então eu não acredito que seja uma consciência da elite, não. É a necessidade de sobrevivência do Bolsonaro, né? O Mandetta não é essa Coca-Cola toda, não. O Mandetta está superestimado. É que o Bolsonaro é tão ruim que ele está transformando o Mandetta num novo Oswaldo Cruz, porque está demonstrando algum bom senso em meio a uma pandemia, né? Mas o Mandetta é um conservador e que deu os escorregões dele. Criticou a imprensa, falou que a imprensa desinformava, fazia histeria, quando quis agradar ao Bolsonaro. É que agora o Mandetta está se sentindo sustentado pelo Congresso Nacional, pelo Rodrigo Maia, pelo Davi Alcolumbre, e os militares brasileiros são bastante ruins também, né? Defendem o golpe de 64 até hoje. Eu tenho um pouco de implicância com essa versão da ala ideológica e da ala militar, como se a ala militar fosse muito melhor, né? Eu acho que o papel deletério do general Heleno, do ministro da Defesa, ao tentar reescrever a história dizendo que o golpe de 64 foi um marco na defesa da democracia, mostram que esses militares eles são tão ruins quanto o Ernesto Araújo, o Abraão Weintraub, mas com um pouquinho mais de noção de sobrevivência no poder, né? Eu acho que o Brasil tá em maus lençóis, ô Vivian. A gente foi pego aí numa pandemia, na maior crise de saúde pública em 100 anos que o mundo vai atravessar, com o pior presidente da nossa história. Pois é, nós temos aí digamos, um movimento que há muito não se via, que é bastante interessante, que é a movimentação dos governadores, se colocando frente às posições do Bolsonaro, né? Isso não é interessante de se discutir? Fala-se muito em pacto federativo, mas o pacto federativo, em geral, é dado àqueles que têm que pactuar, e nunca você vê realmente uma tentativa, uma busca, não é, de uma discussão entre eles, entre os representantes dos entes e tal. Como é que você viu essa movimentação? A insanidade do Bolsonaro, ao tratar dessa questão, levou os governadores a tomar uma atitude, né? Porque essas medidas de distanciamento social deveriam ter sido tomadas sob uma coordenação nacional, né? Porque, ao contrário dos Estados Unidos, a nossa federação não é uma federação forte.
O governo central tem muito poder. Aqui também tem, mas os estados aqui nos Estados Unidos são bem fortes. Então, os nossos governadores aí foram obrigados a ter um mínimo de bom senso diante de um presidente que estava lidando com uma situação fora da realidade, com incapacidade. Mas você vê, né, alguns governadores já fraquejando, já com a tese equivocada, esse falso dilema de escolher entre a economia e a saúde pública. Não haverá economia sem as pessoas, não haverá economia sem saúde pública. Como governador de Nova York, falou: olha, pode ser perigoso reativar a economia antes da hora. Nós temos que estar pronto para reativar a economia quando for possível fazer isso. Os Estados Unidos não vão ficar fechados para sempre. O que eles estão fazendo aqui é ganhar tempo para que o sistema hospitalar não entre em colapso, para que eles deem conta de preparar o atendimento para os casos graves. Então, essas medidas de mitigação, de isolamento, são para diminuir o crescimento dos casos, para os hospitais não entrarem em colapso. E aí, à medida em que essa linha, esse apoio logístico está garantido, tem os aparelhos de respiração assistida, tem as luvas, tem as máscaras, tem as equipes médicas, eles vão começar a liberar em ondas e vão começar a reativar a economia. Mas para isso é preciso testar. O Andrew Cuomo falava ontem, ou seja, é preciso testar em larga escala, testar de forma massiva. Nos Estados Unidos são 2 milhões de testes feitos até agora. E o Trump se gaba de que é o país que mais testa no mundo. Não é verdade. Né? Per capita não é verdadeira a afirmação dele. Os Estados Unidos têm 330 milhões de habitantes. E o Andrew Cuomo falou, para ter um mapa sobre como reativar a economia, é importante que você faça os testes em massa para poder saber quem está com a doença, quem não está, quem já contraiu e supostamente já está imune à doença, imunizado. Então, não dá para separar uma coisa da outra, né? Mas é o oportunismo político. Os governadores ficam fazendo o trabalho duro, o Bolsonaro faz um lobby E indecente. prefeitos também, né? Porque os prefeitos, o cidadão mora na cidade, né? Na cidade, pois é. Eu tenho É parentes em lá na Minas. porta do No sul de Minas, prefeito que o fica prefeito imaginando. Eu tenho parentes em Minas, no sul de Minas, um prefeito falando lá que quer voltar, que as confecções voltem a trabalhar. A gente entende o drama das pessoas, né? Mas essa volta ela tem que ser muito bem pensada. E um presidente que emite um sinal contrário, ele desinforma a população e pressiona governadores e prefeitos fracos a não aguentar a crise. A crise ainda não chegou com força ao Brasil, ela só está chegando, Vivian. Essa discussão aí gerou, inclusive, o pedido de renúncia do prefeito de Varginha, no sul de Minas. Ele primeiro assinou um decreto dizendo que ia abrir tudo, né? Depois foi pressionado, assinou outro decreto dizendo que não ia mais abrir e que ele renunciava. Então, já está no final de mandato, tem Até o 4 ET de mandatos. Varginha deve ter feito pressão para ele não fazer essa besteira. Pode crer. Agora, por último, só para a gente Vamos lá. encerrar essa conversa, a oposição. A oposição a Bolsonaro. Há poucos dias nós vimos aí lideranças políticas envolvendo os partidos de esquerda assinando aí um manifesto, fazendo críticas públicas em conjunto ao Bolsonaro e a atitude dele à frente do governo. Como é que você está vendo essa oposição? Porque a sensação que passa é que é uma oposição muito neutralizada, ela está muito fora do foco do noticiário. Ela vem trabalhando na mídia alternativa para conseguir chegar às pessoas, né? Você tem uma condição específica que o Bolsonaro é quem faz a principal oposição ao próprio governo, né? Então, isso, de alguma maneira, ele rouba o papel que seria da oposição. Nessa crise, pelo que eu acompanhei, a oposição pressionou ali no Congresso o Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre, a aprovar alguns projetos de defesa dos mais pobres, que eu acho que está correto. E eu acho que a oposição tinha que claramente defender o impeachment do Bolsonaro, né? A Dilma sofreu um impeachment sem provas. O Bolsonaro tem uma lista já de crimes de responsabilidade cometidos, né? Então, se o impeachment ele é um processo jurídico, mas também político, a gente tem as condições hoje no Brasil, na política, e elas estão se formando ainda, porque o Bolsonaro está se desgastando, mas do ponto de vista jurídico, eu não tenho dúvida de que uma bandeira da oposição deveria ser o impeachment, porque não tem condição, o Vivian, é muito despreparo.
e é uma irresponsabilidade com o país, porque virou uma ameaça à saúde pública. Ele coloca em risco a vida das pessoas. E todo dia ele usa uma tribuna muito importante. Não existe como isolar o presidente no presidencialismo, né? Ele sempre é capaz de produzir fatos. Ele mesmo ameaçou, né, usar a caneta dele, que de fato tem tinta, se bem que ele se acovardou, né? E eu lembrei num comentário que o Congresso Nacional também tem canetas com tinta, né? O Brasil ainda tem uma Constituição. E os ministros do Supremo também têm canetas com tinta. Então, as instituições brasileiras precisam Os responder. presidentes da Câmara e do Senado lembraram isso a ele, né? Eu acho que e lembraram com razão, né? O Bolsonaro tem que ser enquadrado dentro do respeito às instituições, porque ele não as respeita. Ele é um autoritário, um candidato a ditador que faz mal ao Brasil. E nós vamos ter que conviver com isso em meio a uma pandemia, né? É uma triste destino para o Brasil, mas uma lição importante, né? Que a demonização da política, ela acabou contribuindo para a gente chegar neste lugar que a gente está hoje, né? É Enfim, fruto disso. é Muito, resultado, muito bem. muito resultado. Kennedy Alencar, muitíssimo obrigada por atender a gente. Foi uma ótima prosa. Bom ver esse sotaque mineiro, tenho saudade de Minas Gerais, minha terra natal. Tudo de bom para você, para os telespectadores, e se cuide Você, aí. sim, você é de que cidade? Sou de BH, Belo Ah, Horizonte você mesmo. é daqui, da capital mesmo. É. Ah, que maravilha, muito bom. Obrigada também, você também se cuide por aí, tá? Obrigada. Me cuidando. Beijo, tchau.